A meditação do mesmo. 1 Timóteo capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentira e dos que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas, exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que o ouvem. Deus nos abençoe em sua palavra. O texto começa com a expressão que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatariam da fé. A epístola de Paulo a Timóteo, como ela é bem conhecida, imagino seja bem conhecida por todos nós, ela é uma epístola que traduz o coração do apóstolo Paulo, seus anseios, suas preocupações, de certo modo também, pela vida de Timóteo. Não só nessa epístola, mas também na sua segunda epístola, Paulo escreve por diversas vezes os seus anseios para com a vida dos presbíteros e dos diáconos. E a impressão que se passa é que quando estes dois oficiais, eles estão bem estabelecidos na igreja, a igreja tem paz. Por que nós temos presbíteros? Por que nós temos diáconos? Para que a igreja tenha paz, para que a paz de Deus reine por meio da sua palavra pregada e por meio de tudo aquilo que os ministros de Cristo, por meio daquilo que os oficiais do Senhor Jesus Cristo executam dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa a sua epístola, a primeira epístola dele a Timóteo, depois da saudação que lhe é comum, falando das falsas doutrinas que eram muito comuns naquele tempo. Essa preocupação ele também tem quando escreve para Tito, ele também tem quando escreve 2 Timóteo, Pedro também tem quando escreve suas epístolas, João também tem quando escreve suas epístolas. Havia no meio do povo de Deus muitos falsos mestres que pregavam um evangelho parecido com o evangelho que era pregado pelos apóstolos, mas que destoava aqui e ali em alguns tons, em alguns pontos. E esse destoar colocava a igreja em perigo, colocava a igreja em risco. E quem a colocaria de novo nos trilhos? Os presbíteros e os diáconos. Quem colocaria a igreja de volta no lugar onde ela deveria estar? Aqueles que tinham a responsabilidade da ministração da palavra. A preocupação de Paulo, depois de dar várias instruções no final do capítulo 1, começo do capítulo 2, falando sobre a unidade, no capítulo 3 ele passa a falar sobre quais deveriam ser as qualificações daquele que almejasse o episcopado, aquele que desejasse ser um servo na igreja de Cristo, aqueles que desejassem ser diáconos também no meio do povo de Deus. E depois de então falar sobre a igreja de Deus, ele dá uma palavra a respeito dos últimos dias, justamente nesse capítulo 4 que nós começamos a ler agora. E ele fala dos versículos 1 até o versículo 5 de uma espécie de ação demoníaca que existiria no seio da igreja e no meio dentro do qual a igreja viveria, ou seja, no próprio mundo, naqueles últimos dias. Agora, quando é que começaram os últimos dias? Todos nós sabemos, pela palavra dos apóstolos, que os últimos dias começaram desde a morte de nosso Senhor Jesus Cristo.
Desde que ele foi elevado às alturas, desde que o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos e sobre toda a igreja, os apóstolos começam a dizer nestes últimos dias, nos últimos dias. Essa expressão, últimos dias, ela passa a ser comum. É óbvio que nós vemos aqui e ali alguma expressão, mas não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também, a respeito do último dia. E é uma expressão diferente escatologicamente da expressão os últimos dias. Nós já estamos vivendo os últimos dias, mas nós não vivemos o último dia ainda. Expressão escatológica que tem muito a ver com a segunda vinda de Cristo e algumas outras coisas que acontecerão por ocasião da sua segunda vinda. Mas nos últimos dias, uma das coisas que são destacadas aqui pelo apóstolo Paulo logo no início é o apostatar da fé. E ele não fala somente isso aqui, ele fala isso também em 2 Timóteo capítulo 3, ele fala isso também em outras de suas epístolas. Pedro também, em 2 de Pedro, no capítulo 3, também fala de que nos últimos dias aconteceria um apostatar da fé, e esse apostatar da fé levaria muitas pessoas para o engano, para a mentira e para outras coisas que não vêm de Deus. Aqui, de um modo especial, no final do versículo 1, ele diz que apostando da fé, por obedecerem a 3 coisas, preste atenção: espíritos enganadores, ensinos de demônios, pela hipocrisia, entrando no verso 2, dos que falam mentira e têm consciência cauterizada. Essas 3 expressões, obedecerem a espíritos enganadores, demônios, pessoas no meio do povo de Deus, pessoas que receberam em algum momento a fé, apostatando por darem ouvidos a espíritos enganadores, demônios. Número 2, ensinos de demônios. Ele reforça a ideia no final do verso 1. E no começo do verso 2 ele ensina, pela hipocrisia dos que falam mentira. A mentira vem por meio de quem? Por meio do diabo também. Portanto, por meio dessas 3 declarações aqui, no final do verso 1, começo do verso 2, uma demonstração clara de que a ação demoníaca ela é concomitante à pregação do Evangelho. Enquanto você e eu e outros irmãos estão pregando o Evangelho, ensinando a igreja, defendendo a fé, existe uma ação demoníaca. Seja por parte de algumas pessoas que estão ensinando doutrinas de demônios ou doutrinas erradas relacionadas ao Evangelho, seja pela ação, pela operação dos próprios espíritos demoníacos, como Paulo exorta aqui. E isso precisa estar muito claro para todos nós. Nós não trabalhamos num vácuo, nós não levamos este barco, esse navio, em águas tranquilas. Nós navegamos contra a correnteza e muitas vezes em meio a grandes tempestades. Assim nós conduzimos o barco, a igreja de Cristo, em meio ao mar. E ele fala algumas coisas que me parecem muito particulares do tempo em que ele vivia, de algumas coisas que eram pregadas ali em Éfeso e outras cidades por onde Timóteo provavelmente passeava e exortava com essas palavras do apóstolo, quando ele diz que essas pessoas têm consciência cauterizada, no final do verso 2. O que Paulo também escreveu lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, vocês lembram? Que o Deus desse século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Ou seja, essa cauterização da consciência, essa impossibilitação de que a luz do Evangelho brilhe, a cauterização absoluta e completa da consciência, também é feita pelo Deus desse século, por demônios. E aí então entra em ação alguns pontos, como por exemplo, além de terem a consciência cauterizada, 3, eles proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Aí ele dá uma explicação, né? Porque tudo o que Deus criou é bom e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. A palavra e a oração santificam, mas algumas pessoas estavam ensinando que por meio de obras se obteria o favor de Deus. Coisas relacionadas ao casamento, coisas relacionadas ao alimento, coisas relacionadas ao judaísmo da época. Algumas seitas cristãs judaicas da época que queriam trazer de volta alguns elementos do judaísmo e colocá-los no cenário da igreja para que a igreja não cresce somente no evangelho, mas fosse além
na sua esperança de salvação. Não era somente por causa do que Cristo fez na cruz. Mas além daquilo que Cristo fez na cruz, eles deveriam guardar certo calendário judaico, certas marcas no corpo, certa dieta alimentar e outras coisas mais. Não era somente pela fé, e pela fé somente, mas era pela fé e por mais algumas coisas. E Paulo está deixando claro aqui que não são por essas obras relacionadas àquilo que na velha prática judaica se fazia. O primeiro ponto, portanto, desse texto, que deve ficar claro para nós, é que nós estamos sempre numa batalha pela verdade, numa batalha pela proclamação da palavra de Deus. E nós já vivemos os últimos tempos, como Pedro escreveu em 2 Pedro 3, como Paulo escreve em 2 Timóteo, como Paulo escreve em 1 Timóteo, como nós vemos em boa parte do ensino apostólico. Então, depois de olhar para esse cenário mais espiritual que nos envolve no exercício do nosso ministério, Paulo, a partir do versículo 6, ele passa a dar algumas recomendações para o próprio discípulo dele, Timóteo. E ele diz, expondo estas coisas aos irmãos. Estas coisas dizem respeito a tudo aquilo que ele já havia dito desde o capítulo 1. Você será um bom ministro de Cristo Jesus. Se você e eu, qualquer pastor, qualquer servo, queremos ser bons ministros de Cristo, Paulo nos ordena que nós sejamos fiéis àquilo que ele nos ofereceu. Nós não nos pregamos a nós mesmos, nós não inventamos história, nós abrimos a palavra de Deus e pregamos a palavra de Deus, porque só ela santifica, só ela exorta, só ela salva. Mas ele diz o seguinte, expondo estas coisas, você será um bom ministro de Cristo, coisa que todos nós aqui queremos ser. Mas ele diz, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Ou seja, não é apenas o exercício da exposição, como ele deixa claro no versículo 6. Não é apenas o esforço e o exercício de ler e explicar, de expor o texto bíblico, de fazer com que aquilo que está revelado por Deus nas páginas das Escrituras ganhe vida diante do povo de Deus, com paixão, com sabedoria, com graça e com explicações bem fundamentadas e honestas, mas é fazendo também com que aquilo que é exposto seja o teu alimento. Por isso ele diz, expondo você será um bom ministro, mas alimentado. Era como se ele dissesse, desde que alimentado. Cuida de você mesmo, como ele vai falar mais adiante. Alimentado com as boas palavras da fé, é o próprio fundamento da fé e da boa doutrina. Aqui fica claro para nós aquilo que é tão importante para Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, quando ele pede para Timóteo passar na casa do Carpo e trazer a capa dele que ele tinha esquecido lá, os pergaminhos e os rolos e os livros. Paulo tinha uma concepção muito clara a respeito do valor das Escrituras e dos outros livros para edificar a sua fé. Isso faz de nós bons ministros de Cristo. Isso faz de nós bons servos de Cristo. Por tabela, isso não é esperado só de nós, mas de toda a igreja, de todos os homens, de todas as mulheres, de todos os jovens, todos os adolescentes, de todos que compõem o povo de Deus. Espera-se que nós sejamos bons servos de Cristo quando nós, em primeiro lugar, nos alimentamos com as palavras que nós queremos oferecer para os outros. Mas que nós também nos alimentemos com a boa doutrina, por meio de livros, por meio de estudos, por meio de pesquisas, por meio de, enfim, nos afundarmos, nos mergulharmos naquilo que o Senhor tem revelado a nós e dado a nós através dos seus servos. No verso 7 ele diz que a gente tem que aprender a dizer não para algumas coisas. No verso 6 ele diz aquilo que a gente tem que dizer sim, mas no 7 ele diz rejeite fábulas profanas, de velhas caducas e exercite-se pessoalmente na piedade. Bem, ele já havia dito em outros lugares a respeito dessas fábulas profanas e as velhas caducas aqui, talvez seja algo muito particular daquele tempo, e não é toda a velha que é caduca e não é todo lugar que mulheres idosas, elas ficam falando coisas que não devem, inventando histórias. Tem muitos velhos caducos também, tem muitos jovens fofoqueiros, ou não? Então a gente sabe que o problema não é apenas, mas provavelmente Paulo tinha alguma coisa em mente relacionada a Éfeso, relacionada a alguma coisa que para ele e Timóteo lhes eram muito comuns aqui nesse primeiro momento. Mas quando ele deixa claro aqui, rejeite fábulas profanas, ele já havia dito isso no capítulo 1, se você voltar comigo aí no capítulo 1, no versículo 4, veja o que ele disse. Capítulo 1, versículo 4, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ou seja, ficar preocupado com coisas que não levam para lugar nenhum.
fábulas, invenções. Ele vai dizer isso para os colossenses também, ele vai dizer isso em outros lugares. Pessoas que estão preocupadas com o que pode comer, o que não pode comer, que dia ou qual dia não seja, se essa marca está certa, se aquela marca não está. Ou seja, marcas no corpo relacionadas à circuncisão. Preocupações que não levariam a lugar nenhum. Naquele tempo, outra preocupação também que não levava a lugar nenhum e não edificava ninguém, era a genealogia. Hoje em dia a gente não tem mais essa preocupação, mas a gente tem outras preocupações, a gente tem outras discussões tolas que não levam para lugar nenhum. E muitas vezes a gente fica em torno dessas discussões que não edificam o povo de Deus e não abençoam ninguém. E Paulo está dizendo, esquece tudo isso, te alimente com a palavra, te alimente com a boa doutrina, expõe as escrituras, verso 6, e rejeite, sabe dizer não. Tem livro que você não tem que comprar. Principalmente livros que ficam girando em torno de coisas que não levam para lugar nenhum e você vai perder tempo. Tem coisas que você tem que fugir, tem vídeos que você não tem que assistir. Tem conversas com as quais você não se deve se meter, porque são coisas que caducam e que te caducarão. Elas farão com que você acabe perdendo o tempo, a mente, o esforço que Deus te deu nessa vida. Mas aí ele termina o 7 dizendo, te exercite pessoalmente na piedade. E a piedade aqui nós sabemos muito bem que é o exercício da nossa comunhão com Deus. É a prática da oração, da leitura da palavra, da busca pela intimidade com o Senhor. Te exercite nisso. No verso 8 ele fala algo importante, porque o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é, e da que há de vir. Não é a primeira vez que o apóstolo Paulo fala da questão do exercício físico. E todas as vezes que o apóstolo Paulo menciona os exercícios físicos, e ele faz isso em várias de suas epístolas, ele o faz elogiosamente. Ele usa diversas vezes analogias do ginásio, da corrida, da luta e de outros esportes. A impressão que ele passa é que ele era antenado com isso, talvez ele mesmo, quando mais moço, quando mais jovem, era um praticante de algum esporte, porque ele usa essa figura em várias das suas palavras. O ponto é o seguinte, o exercício físico é bom? Sim, é bom, e ele vai colocar isso agora. Mas mais importante do que aquilo que nos traz saúde para o corpo agora, é aquilo que nos traz saúde para a eternidade. E é óbvio que muitas coisas que nós possamos fazer, que nos trarão saúde para o corpo agora, nos farão bem. Mas nenhum exercício físico tem o poder de nos fazer tanto bem quanto o exercício espiritual. E mais, quando ele correlaciona o exercício físico com o exercício da piedade, o exercício espiritual, com isso ele deixa muito claro para nós que, da mesma maneira como nos disciplinamos para o exercício físico, também precisamos nos disciplinar para o espiritual. Agora, por que será que ele está falando isso para Timóteo? E por que Timóteo deveria expor isso para a igreja? Por que Timóteo deveria exortar essas coisas para os ministros? Será que não se esperaria de um ministro, de uma igreja, de um Timóteo, alguém que fosse disciplinado na sua vida de oração? Será que não se esperaria de alguém que é um ministro de Cristo, alguém disciplinado na sua leitura da palavra de Deus? Será que não se espera da vida de um seminarista, de um pastor, alguém que é extremamente disciplinado na sua vida de oração e de leitura da palavra? Mas nós temos tantas desculpas. Timóteo provavelmente tinha as deles. As dele, assim como a igreja no seu tempo também as tinha. É por isso que o tempo todo Paulo reforça o valor disso. E nós que queremos ser bons ministros de Cristo, pessoas que estão atentas e que querem servir bem a Deus, precisam se exercitar na piedade, precisam se disciplinar, precisam se agendar, precisam fazer como fazem muitas vezes com o seu próprio corpo. Por exemplo, quando o cara começa a fazer algum exercício físico, nadar, correr, pedalar, lutar, jogar boccia, qualquer coisa. O cara começa a fazer o exercício físico, ele tem que ter uma disciplina. Eu não sei se para boccia literalmente precisa. Vocês sabem que Calvino era um excelente jogador de boccia e era o exercício físico que ele mais praticava. Agora, eu não sei se precisa ter alguma disciplina para isso, eu imagino que sim. Mas seja qual for o exercício físico que você tenha que fazer, você precisa de uma disciplina. Até aqueles que dizem, não, meu único exercício físico é esse daqui, do garfo, não é? Mas você tem uma disciplina para isso, não tem? Se você não jantou hoje, provavelmente você vai se exercitar logo mais. Ou seja, então,
você é disciplinado nisso. Você já acorda pensando nisso. Se você começa a correr, você também começa a se preocupar em ter uma disciplina. Se você começa a nadar, se você começa a fazer academia, se você começa a malhar, você já quer disciplinar a tua alimentação, você quer disciplinar o teu sono, você quer disciplinar o teu horário, a tua agenda. Vira uma religião. Quase uma religião para você. Não é uma religião, em nome de Jesus, mas assim, vira quase uma religião, aqueles que começam a fazer exercício físico. O que ele espera de nós com relação à nossa espiritualidade? Ele espera a mesma coisa. Agora, será que nós exercemos a espiritualidade dessa forma? Será que nós temos buscado nos exercitar na piedade com essa regularidade, com essa religiosidade? Ele diz no verso 9, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Eu não quero me atentar a essa parte final, da qual vocês sabem muito bem, irmãos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, nós temos feito isso, Salvador de todos, amém, especialmente dos que creem, amém. Mas perceba no verso 10, o início, quando ele diz, pois para esse fim é que trabalhamos e nos esforçamos. O contexto anterior, ele falou de exercício físico. Imediatamente antes, ele fala da piedade. Existe uma espécie de esforço, de trabalho, de agenda, de deliberação, de intencionalidade, de você pensar antes o que você vai fazer amanhã. Se eu vou hoje à noite dormir, e eu vou, e você também, muito bem, amanhã como vai ser o meu dia? Essa semana para vocês é atípica, porque vocês já sabem como é que vai ser amanhã para vocês. Mas numa semana típica, é ótimo que se planeje na noite anterior tudo que se fará no dia seguinte. E nesta intencionalidade, nessa agenda, nessa deliberação do que se fará amanhã, constar também o momento que você vai orar. O momento que você vai ler a Bíblia, ou seja, o momento que você vai se alimentar das palavras da fé. E talvez o momento em que você se alimentará das boas doutrinas, que você lerá um bom livro. Será apenas 15 minutos? Será apenas 30 minutos? Será o tempo de um episódio do Netflix? Porque você quer ser justo, você quer assistir Netflix todo dia, mas também quer ler o mesmo tanto para você meio que ser justo e não perder o cérebro só com coisas que... Enfim... Eu não estou sendo contra o Netflix, mas penso eu que o apóstolo espera daquele que deseja ser um bom ministro de Cristo, que nós tenhamos um coração que trabalha, uma mente que se esforça, uma alma que delibera em favor daquilo que nos fortalece na piedade, porque o exercício fortalece, o exercício traz bem-estar, o exercício para tudo é proveitoso. Seja o físico, quanto mais o espiritual. No verso 11, ele diz, ordene estas coisas e ensine-as. Isso serve para você, isso serve para mim, isso serve para todos os que estão na igreja. Isso serve para todos que querem ser felizes no meio do povo de Deus. No 12 ele diz, ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário. E aí entra uma palavra que é tão difícil, principalmente quando a gente sabe que o Espírito Santo está deixando essa palavra aqui para você e para mim também, quando ele diz, ninguém despreze você por ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Você é um exemplo para os fiéis da sua igreja? Você é um exemplo na tua família? Quando ele diz, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, a primeira coisa que ele coloca, porque nós somos o povo da palavra, nós somos os homens da palavra, mulheres da palavra, somos o povo da palavra. Deus nos deu a sua palavra e é por meio dela que nós somos santificados, por meio dela somos despertados, por meio dela nós somos salvos, alimentados, exortados, corrigidos, edificados. Somos o povo da palavra, por isso ele começa dizendo, seja exemplo na palavra. Você tem que cuidar daquilo que sai da tua boca, daquilo que sai dos teus dedos, daquilo que você tecla. Cuidado com a palavra, porque é assim que as pessoas reconhecerão em quem você está crucificado.
e também quem você é. Na conduta, primeiro palavra, depois conduta, seja um exemplo na conduta. Tem muita gente boa lá na igreja, mas você é o exemplo de conduta no meio lá da tua igreja. Seja um exemplo no amor. Muitos manifestam misericórdia e amor na tua comunidade, mas você tem que ser o exemplo dos mais amorosos. Você precisa ser um exemplo na maneira como se trata as pessoas. Você tem que ser um exemplo na fé. As pessoas precisam ver você também quando você estiver passando momentos difíceis, momentos de sofrimento, momentos de ausência, momentos de perda, momentos de abundância ou de escassez, de fé. Você é um exemplo de alguém que crê e espera e deixa as pessoas verem isso. A fé não é algo para ser vivido apenas no secreto. Você precisa ser um exemplo de fé. As pessoas precisam conhecer a sua fé. Aquilo que você crê e aquele em quem você crê e a maneira como você espera. E ele conclui dizendo, não apenas exemplo na fé, mas exemplo na pureza. Irmãos, como é que a gente segue isso? Você tem que ser um exemplo de pureza no meio de todo mundo com quem você convive. No meio de todos os homens, jovens, mulheres, adultos, idosos, todos. Você tem que ser um exemplo de pureza. Você tem que ser um exemplo de fé, um exemplo de amabilidade, um exemplo de condutas, de práticas e um exemplo de palavras. Com 13 ele conclui dizendo, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Mais uma vez, 3 pontinhos aqui num versículo apenas. Não só seja um exemplo em todas essas áreas, mas voltando ao tema da palavra, do qual ele trata no início do verso 6, do qual ele trata dos versículos 1 até os 5, essa palavra que está debaixo de ataque por causa da ação demoníaca, no versículo 13, ele diz, até a minha chegada, dedique-se a 3 coisas. Uma é pública, outra é privada e outra é com um grupo pequeno. Assim entendo eu. Quando ele diz, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Isso subentende um grupo maior. Mas dedique-se também à exortação. E isso normalmente se faz com pouca gente. Exortação não é uma coisa que normalmente nós podemos até fazer para um grande público, é óbvio, mas ele já havia dito aqui de um grande público. E o ensino normalmente é uma coisa que nós conseguimos fazer bem feito com poucas pessoas. É difícil você ensinar, por isso que salas de aula, quanto melhores são, menores são. Normalmente, grupos menores se ensina melhor, se transmite melhor, se corrige más compreensões, se tira dúvidas de uma maneira melhor. Ou seja, tenha em mente um grupo para ensinar, um grupo pequeno. Ensine esse grupo, exorte, o que subentende talvez algo mais individual, algo mais particular, algo mais intimista, mas também faça-o publicamente. Esse não é o exercício de um pastor? Isso não é o exercício de alguém que serve ao povo de Deus? Qual é a nossa tarefa, se não constantemente estarmos diante de um monte de gente, quando Deus assim nos coloca, estarmos um a um, quando a gente menos imagina, ou quando a gente agenda, ou muitas vezes está com um grupo pequeno, está com um grupo de adolescente, está com uma comunidade, está com uma célula, está com sei lá o quê, uma classe de escola bíblica dominical, um grupo de jovens ou um grupo menor. O tempo todo é que a palavra esteja nos teus lábios para que você possa ensiná-la àqueles que estão com você. No verso 14 ele diz, não seja negligente para com o dom que você recebeu. Gente, a gente pode ser negligente. E a gente será negligente quando a gente esquecer da ação dos espíritos demoníacos, dos espíritos enganadores, do ensino de demônios, da hipocrisia dos que falam mentira, da realidade daqueles que estão no nosso meio que têm a consciência cauterizada, mas estão lá, achando que é pelos seus esforços e boas obras que eles serão salvos. Que eles serão salvos porque eles estão no nosso meio. É tudo que Paulo fala do verso 1 até o 5. Nós estamos no meio dessas pessoas, e se nós formos negligentes, nós perderemos essa batalha. Nós ganharemos essa batalha se nós fizermos o que ele coloca já no 6, expormos a palavra, sermos fiéis à palavra. Mas nós só seremos fiéis na exposição se nós nos alimentarmos da palavra e da boa doutrina.
rejeitando aquilo que não presta, cuidando para exercitarmos-nos na piedade, ordenando tudo isso a todas as pessoas e procurando sermos exemplos para todos aqueles com quem nós convivemos. E então no 14, como que concluindo, Paulo diz, não seja negligente para com o dom que você recebeu. Deus deu um dom para cada um de nós. Nós temos sido zelosos, bons administradores desses talentos e dons que Deus nos deu? Ou será que nós o temos negligenciado de certo modo? Lendo poucas doutrinas, procurando alimentar a nossa mente, edificar a nossa mente muito pouco. Será que a gente tem lido pouco as Escrituras? Será que a gente tem orado pouco? Será que a gente tem sido negligente com relação à nossa administração do nosso horário? Será que a gente tem sido inconstante e negligente com a nossa vida de oração? Será que a gente tem sido negligente com a realidade da batalha espiritual e por isso a gente ora tão pouco? E ora pouco pelas famílias, oramos poucos pela vida dos jovens, dos adolescentes, dos casais das nossas igrejas que estão vivendo batalhas espirituais e a gente é tão negligente, esquecendo que eles vivem lutas na família, na casa, na vida deles também. Não seja negligente, Deus deu um dom. Quando eu leio 1 Timóteo capítulo 4, é como se fosse uma carta de Deus para a minha vida. É um dos textos que eu guardo para a minha vida sempre. É um dos textos onde eu mais vejo Deus falando comigo na sua palavra. Era como se Deus todo dia me dissesse, se eu fiz de você um pastor, se eu te chamei para alimentar o meu povo, então você vai orar pelo meu povo. E você vai procurar conhecer a minha palavra para ensinar o meu povo, alimentar as minhas ovelhas. E não seja negligente. E a gente sabe que um dia ele vai pedir conta dos talentos que ele nos deu, dos dons que ele nos deu. Tudo começa aqui, num seminário. Tudo começa quando a gente humildemente se coloca diante de outros irmãos, para que possamos aprender uns com os outros. Tudo começa quando nós, quando não estamos num seminário, nos colocamos para ler livros, para assistirmos vídeos, fazermos cursos, ainda que online. Tudo começa ali. Mas o resultado daquilo que a gente recebe numa sala de aula, num curso online, num livro que lemos, é a edificação da igreja de Cristo. Vem de Deus e volta para Deus na edificação do teu povo. Nada é nosso, nem tem a ver com a gente. Por isso a gente não pode ser negligente com o presente que a gente recebeu. Servir a igreja é um presente. Servir com o ensino é um presente de Deus. Como certa vez alguém disse a Martin Lloyd Jones, se eu não me engano, ou foi Charles Spurgeon, agora não sei qual dos dois que foi, com relação a servir a rainha da Inglaterra, ao rei da Inglaterra, e ele disse, como é que eu poderia querer servir àquele que reina na Inglaterra se eu estou servindo ao meu Deus? Quem que falou isso? Foi Lloyd Jones, né? Para mim, eu não trocaria o serviço ao rei dos reis para servir ao rei da Inglaterra ou à rainha da Inglaterra. Porque que serviço mais honroso, mais maravilhoso, mais gratificante nós poderíamos ter do que vermos e entrarmos naquilo em que Deus está e sermos coparticipantes da obra que Ele tem realizado de redenção do seu povo. Por isso, mais uma vez o 14, não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia. Aqui já é algo bastante íntimo. De Timóteo, com a imposição de mãos do presbitério, medite estas coisas e dedique-se a elas. Medite, nunca se esqueça de tudo isso que tem sido falado e dedique-se, porque não vai ser algo natural a você. Não é algo que vai brotar de você como brota em você certos instintos, como a fome. Não vai brotar. Dedique-se, exercite-se, medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o progresso seja visto por todos. Tem a ver com os outros verem você crescer? Sim. Tem a ver com a igreja e os teus irmãos na fé verem que você está aprendendo mais, teu jeito de falar é diferente, você sabe mais de Deus. Parece que a tua fé se prova pelas histórias que você conta. As pessoas gostam de falar de Deus quando elas estão com você? Sim. É para ser visto pelos outros? Sim. É para que haja um progresso na tua vida espiritual? Sim.
E é para esse progresso ser visto por outros, por todos? Pelo visto, sim. Tem a ver com meditar, se dedicar para que seja visto por todos aquilo que se progrediu, aquilo que se cresceu na tua vida. Cuide de você mesmo e da doutrina. Cuide de você mesmo. De que maneira? O corpo, o físico e o espiritual. Cuide de você mesmo. Negligenciar o físico está errado. Negligenciou o espiritual está errado. Cuide de você mesmo e cuide da doutrina. Cuidar da doutrina tem a ver com a exposição, tem a ver com ações malignas espirituais, tem a ver com o povo de Deus, tem a ver com a nossa vida de oração diante do povo de Deus. Cuide de você, cuide da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como os que o ouvem. Será que ele está falando aqui de salvação pelas obras? Se você fizer isso, você vai ser salvo? É óbvio que não, a gente sabe disso. O que é que Paulo quer dizer então aqui, quando diz, continuando nestes deveres, salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem? A expectativa de Paulo aqui, obviamente, não é com a salvação dele, porque esse não é o ponto dele nesse capítulo. O ponto dele era o cuidado do povo de Deus. Era salvaguardar o ministério. Era salvaguardar o dom. Era salvar aquilo que lhe foi dado. O ministério, o exemplo, a conduta, a vida, a responsabilidade. Fazendo dessa maneira, vai estar tudo ok entre você e Deus, com relação ao chamado e ao serviço para o qual Ele te chamou. Mas se você negligenciar, meu amigo, qualquer um desses pontos, você tem um problema a resolver quando você diante do rei chegar. Veja então que para nós é um grande privilégio, mas a gente não pode se desantenar da realidade no mundo em que a gente vive. Eu quero encerrar com algumas aplicações que eu penso que esse texto deixa muito claro para nós. A primeira delas é a realidade desse mundo espiritual, que nunca pode ser perdida de vista por nós. A realidade da teologia é para nós mais do que óbvia, e nós estamos num seminário e vocês vão começar uma semana em que vocês vão mergulhar naquilo que é teórico, naquilo que é teológico, naquilo que é filosófico, naquilo que é abstrato, naquilo que é do mundo do pensamento. E isso tem o seu lugar. Mas a realidade espiritual também tem o seu lugar, e nós não podemos nos esquecer dela. E é por isso que ele nos manda orar. Ele, o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos também. Essa é a importância, essa é a razão pela qual a oração tem a sua importância na nossa vida. Segundo lugar, que a gente se esforce para conhecer muito bem as Escrituras, seja por meio do exercício na leitura dela, seja por meio do exercício na leitura de bons livros. Terceiro lugar, que a gente se esforce para cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, porque pelo visto isso agrada a Deus e o Espírito Santo usou Paulo diversas vezes para usar ilustrações nesse sentido. Em seguida, não se esqueça de que tudo aquilo que você aprendeu, de que tudo aquilo que te alimentou, precisa ser exposto, precisa ser compartilhado. E enquanto você compartilha, cuide do teu testemunho, cuide da tua conduta, cuida da tua vida, cuida das tuas palavras, cuida do teu testemunho, porque senão tudo será negligenciado. E tudo que Deus menos espera que você e eu façamos é que nós sejamos negligentes com o dom que Ele nos deu. Ele espera que no final nós entreguemos o talento que recebemos multiplicado muitas vezes mais, o conhecimento, o amor, a fé, a pureza, muito mais do que como um dia foi, um pouco mais a cada dia, a cada ano, a cada tempo que passa, que nós possamos nos encontrar com o nosso Senhor no último dia e entregarmos a Ele com alegria aquilo que Ele um dia por bondade nos deu. Foi um dom de Deus, o sermos chamados para servirmos o seu povo. Que nós possamos fazer com alegria e fidelidade esse trabalho, para a sua honra e glória e para a nossa também alegria. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra e obrigado por esta exortação do apóstolo Paulo a Timóteo. E porque através das palavras dele para Timóteo, nós encontramos palavras do Senhor para nós. Porque também estamos neste ministério, também temos essa responsabilidade
de levar toda a tua igreja a ter esta consciência. Ajuda-nos a sermos bons ouvintes e fiéis praticantes da tua palavra. Ajuda-nos a não negligenciarmos cada minuto, cada oportunidade, cada detalhe daquilo que o Senhor tem feito e dado a nós, para que no final possamos, ó Deus, te entregar esse dom e esse talento com alegria e gratidão, e vendo, ó Deus, que fizemos bem feito aquilo que nos foi colocado nas mãos para fazer, que corremos bem a nossa corrida, que combatemos bem o combate. Não deixa, Pai, que sejamos negligentes. Não deixa, ó Deus, que nos esqueçamos de toda a realidade que envolve este ministério. Mas que, ó Deus, nós possamos viver esse ministério de uma maneira que o seu nome seja glorificado, o teu povo edificado, e o nosso coração e a nossa família, Pai, alegrados por tudo aquilo que temos vivido e recebido em meio ao teu serviço. Assim nós oramos gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ouvindo a palavra do pastor Wilson, duas coisas temos que ter em mente como seminaristas, como ouvintes dessa palavra.